Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar. Mulheres que fazem... Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Elas do Vale. Hoje eu recebo Simone Dessoy, gerente da Cressol de Teutônia. Oi Simone, tudo bem? Seja muito bem-vinda a Elas do Vale. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradecer o convite. É o primeiro podcast que eu estou participando, então realmente dá um friozinho na barriga e também uma alegria muito grande poder participar, contar um pouquinho da minha trajetória, falar o que me traz até aqui, por que eu vi a Simone lá de Lajeado veio parar em Teutônia e como que ela veio parar aqui, né? Trazer um pouquinho da minha história já, então a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? E o que me fez vir aqui, chegar até aqui, onde eu estou hoje, né? Simone, natural de Lajeado, moro em Lajeado, sempre morei em Lajeado. 31 anos, jovem ainda, né? Agora começando a bater os 30. Meu esposo é Anderson, ele é agente penitenciário. Ele trabalha mais de 9, 10 anos também na Polícia Penal de Lajeado, hoje com cargo de liderança também dentro do presídio de Lajeado. Temos uma filha, a Emily, nossa pequena mocinha com um temperamento bem forte, e também não tinha como ser diferente, né? A mãe gestora, o pai trabalhando num presídio, né? Não teria como vir uma menina calma, né? Mas, no resumo, é isso, a minha vida, assim, o momento atual dela. Trabalho, então, na Cressol, sou gerente da agência aqui de Teutônia, do ladinho de Paverama. Mas o que me trouxe até aqui, né? Comecei a trabalhar muito cedo, tinha meus 12, 13 anos, comecei a trabalhar numa propriedade rural, próxima da casa dos meus pais, sempre por escolha, tá? Nunca passei necessidade financeira ou algo assim com a minha família, mas sempre foi uma vontade minha e do meu irmão de trabalhar fora já muito cedo. Então a gente trabalhava na parte da manhã e à tarde ou à noite a gente estudava. E deu certo, foram 2 anos trabalhando ali. Na escola, e aí eu já trago um pequeno marco da minha história que hoje começa a fazer sentido, né? Eu sempre gostei de ser líder de turma, sempre, não sei se isso ainda existe hoje, eu acredito que sim, né? Tu tem o teu filho, deve ter isso ainda, o líder de turma, né? E desde aquela época eu sempre gostava de ser líder ou vice, líder de gincana. E aí foi o primeiro ponto ali que eu já tive uma pequena vantagem por uma coisa que eu fiz sem intenção, né? Com meus 15 anos, 14, 15 anos, o diretor da escola me indicou para trabalhar no Banco do Brasil como jovem aprendiz. Então, foi através de uma proatividade minha, né? Eu não precisava estar me candidatando para isso, ser líder de turma. Muito pelo contrário, isso gera um certo estresse, uma responsabilidade. Sim. A gente não tem um ganho com isso, né? Mas eu tive essa recompensa, então trabalhei já muito cedo já em instituição financeira, no Banco do Brasil em Santa Clara do Sul. Depois saí de lá, fechou o período, comecei a trabalhar no Santander, em Lajeado. E aí para quem conhece um pouquinho de instituição financeira, da diferença, trabalhar com banco privado, banco público, sabe o desafio que é trabalhar numa instituição financeira privada, né? O Santander é meta, e meta, e meta. É reunião todos os dias para ver a produção de ontem, o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito. E isso me ajudou muito a me desenvolver já muito cedo. Eu estava com meus 17 anos já trabalhando no Santander. Saí de lá e aí eu tive a grande felicidade também de trabalhar no Sicredi. Então, no Sicredi foram 9 anos, uma trajetória assim muito bonita dentro do Sicredi. Comecei lá de baixo, sendo estagiária, passei para o caixa, depois trabalhei no atendimento pessoa física e, por último, pessoa jurídica. Foram 9 anos trabalhando ali e adoro as pessoas que trabalham lá, tenho contato até hoje, apesar da gente ser concorrente hoje estando na Cressol, mas o relacionamento, a amizade, ela fica, né?
Inclusive tenho vários gestores de lá, daquela época, que eu admiro e tenho contato até hoje. Consegui, inclusive, até me aproximar de uma forma diferente, hoje sendo gestora de uma agência, dos meus gestores antigos, né, que era um pouquinho mais distante naquela época, né. E aí eu tive em 2023, foi uma virada de chave, né, algumas pessoas me perguntam por que eu saí do Sicredi para ir para a Cressol, o que me fez fazer essa mudança. Todo mundo sabe, o Sicredi hoje é muito forte aqui na nossa região. A Cressol é entrante, a gente está há 6 anos em Teutônia e é um desafio muito grande tu ter que se provar como instituição financeira, ser entrante. É a mesma coisa para vocês aqui na Clique, né? Vocês têm aí os jeitos, a gente conversando, né? Vocês têm empresas, meios de comunicação que são muito fortes aqui. E aí vocês estarem entrando, só vocês dois. É um desafio, né? É muito forte. E como fazer isso, né? Vocês não precisam estar tirando espaço de ninguém, Exatamente. É somente mais uma opção, né? Mas a gente tem que trabalhar 2, 3, 4 vezes mais para conseguir fazer isso, né? E aí minha virada de chave de ir para a Cressol, de começar a olhar para fora, foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar pelo Sicredi em Minas Gerais. Fiquei 2 semanas trabalhando lá na cidade de Mariana. Foi onde deu estourou a barragem, né? E aí lá que eu percebi que eu tinha um potencial que estava talvez um pouquinho camuflado no Sicredi, né? Quem tem, a maioria das pessoas tem algum conhecido que trabalha no Sicredi e não vão me deixar mentir, né? O Sicredi hoje, como ele está há muito tempo já aqui na região, né? Tem muitos profissionais dentro do Sicredi que estão há muito tempo trabalhando ali. Eles têm muita experiência, né? Imagina, eu fiquei 9 anos, tinha colegas que estavam há 15, 20 anos. Então a gente acaba se sabotando, achando que não é o nosso conhecimento não é o suficiente para dar o próximo passo, né? Que nem antes tu comentava de fazer esse podcast, a gente acha que não é o momento, que não estamos preparados, de que a gente não vai ser capaz de fazer aquilo ali, né? Exato, que a concorrência, né, o colega do lado sabe muito mais que a gente, e não, né? E aí nessa minha ida para Minas Gerais, que aí o Sicredi está em fase de expansão para lá ainda, lá a agência tinha mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, toda a equipe era nova. Aí que eu saindo da minha bolha, eu descobri que eu tinha um potencial gigantesco, que eu sabia muitas coisas, né? Cheguei lá, o pessoal não sabia nem 1/3 do que eu sabia, mas eu tive que sair da minha bolha para perceber isso. Inclusive até com o gestor de lá, consegui identificar uma certa semelhança, né? Até da idade, do conhecimento que ele tinha, era muito próximo ao meu. Mas aqui no Sicredi, os gestores que eu tinha, eles... a experiência que eles têm é muito grande, né? O Rafael, inclusive um abraço para ele, para a Cândida, são pessoas que eu admiro demais, né? Eles têm um nível de conhecimento gigantesco e eu sentia uma distância muito grande comparado a eles, né? Mas fazendo essa viagem para lá, eu consegui perceber que sim, tenho conhecimento e tenho potencial para mais. E aí que eu comecei a olhar para fora do mercado, né? Então, logo me chamou muito a atenção a Cressol. Eles têm, se forem olhar as redes sociais deles, têm uma cultura muito simples, assim, sabe? Muito humana. Eu logo no início, quando eu entrei, já tive logo contato com o presidente, com os diretores. É diferente, assim, é mais... Não é comparar, mas eu consegui me identificar logo com a marca da cooperativa, né? E aí tive a oportunidade, então, de vir aqui para Teutônia, né? Cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Foi um desafio na tua carreira? Foi. Né? Então, tu pensa que 9 anos trabalhando numa instituição financeira com as mesmas pessoas, no mesmo bairro, eu saí para outra cidade, para outra função, porque eu nunca tinha sido gestora, com outros colegas, com outra equipe, para outra cidade que eu não conhecia ninguém. Então foi um desafio bem grande no início, conciliar tudo isso, né, a processar todas essas informações. A cultura também ela é diferente, né? Sim. Tu tem que... Hoje aqui na Cressol eu tenho que fazer multifunções dentro ali da minha agência, que antes eu tinha uma função muito mais limitada dentro do Sicredi, mas tudo isso a gente foi se reinventando, trabalhando junto com a equipe,
E acredito que esteja dando certo. Acredito que sim. Teve algum momento, assim, de dúvida ou de dificuldade que tu conseguiu? Tipo assim, agora que nem tu teve toda essa tua trajetória, tu descobriu que tu sim tinha potencial pra isso, né? Tu veio pra cá, pra uma cidade onde tu citou que não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, não conhecia a cultura, porque que nem a gente tava comentando antes, né? Cada cidade tem a sua cultura, tem o seu jeito, então, digamos, tu era limitada dentro do que tu fazia e tu veio pra cá e te viu num desafio, acredito, enorme, né? Teve alguma dificuldade, assim, que tu disse assim, não, isso aqui eu acho que eu não vou conseguir, mas foi assim. Sim, eu trago muito, assim, e a equipe sabe disso, né? Hoje os meus colegas, eles sabem disso. E aí eu cheguei aqui na agência, eu não conhecendo ninguém, eu me questionava como que eu ia fazer aquelas mesmas pessoas mudarem a mentalidade delas. Porque não é a Simone como gestora que teria que sair abrindo contas, né? Essa separação de gestora para a equipe, eu consegui. Foi até bom ter vindo para cá, porque se eu tivesse ficado em Lajeado, ia sair a Simone abrindo contas de conhecidos, né? Então, eu vindo para cá, eu realmente consegui assumir o papel de liderança, é trabalhar com a minha equipe. Eles que vão ter que fazer o trabalho externo, eu vou trabalhar com eles. E aí, esse que foi, assim, acho que o meu maior desafio de entender cada um deles, fazer eles pensarem diferente do que eles vinham pensando. Eles tinham uma gestora antes de mim que eles adoravam ela, eles gostavam muito dela, então ter que me provar também com eles, né? Eu tenho uma frase que uma ex-colega que trabalhou comigo na Cressol, ela ficou um período muito curto ali com nós, e ela comentou assim, Simone, a percepção que os colegas têm de ti, isso lá no início, pensa, né? Ela me contou quando ela saiu, é que os colegas perderam uma mãezona e receberam um coronel. Então, eu também tive que mudar muito com eles. Eu vim com a minha posição muito forte no início. Não, tinha que ser do meu jeito algumas coisas, né? E que bom que foi dessa forma, porque eu consegui mostrar para eles que dava para fazer muitas coisas diferentes. E hoje não sou mais um coronel, né? Mas a gente tem uma relação muito mais saudável agora. Mas a equipe, se tu não tem ela contigo, tu perde, né? Tu pode... Eu posso fazer o meu trabalho de abrir contas, de fazer crédito, mas se eu não tiver minha equipe comigo, eles vão me derrubar. Eles derrubam a gente. E isso é fato. Eu preciso ter eles comigo e não contra mim, né? Então, essa parceria, essa admiração, tanto minha para eles, foi crescendo e deles para mim também, né? Então, acho que o maior desafio foi a minha equipe no início. A gente fez uma dinâmica, eu recordo, e eu, de novo, posso falar isso aqui porque volta e meia eu relembro essa dinâmica que eu fiz com eles, de trazer todas as objeções que eles traziam para mim por não entregar algumas coisas, né? A gente não consegue abrir contas por isso, isso, isso. A gente não consegue alcançar nosso objetivo por isso, isso, isso. Eles me trouxeram tudo. Né? O sistema não funciona, nossa sede, nossa marca. E aí eu sabia todas as bengalas que eles iam usar comigo. Eu sabia todas. Porque eles já falavam isso, né? A gente trouxe para a mesa, registrei todas. E para todas eu tirei essa bengala deles. Para todas eu tirei. E eu tinha como, eu dei soluções para eles. Então isso foi, aos pouquinhos a gente foi construindo, foi amadurecendo. Eu fui trazendo para eles visões diferentes de como analisar, de como fazer uma visita, técnicas de venda e construindo isso junto, né? Eu sempre falei para eles, pessoal, até ontem eu estava no lugar de vocês, eu sei as dores que vocês têm, então a gente precisa trabalhar. Eu também tinha as minhas frustrações trabalhando na antiga instituição financeira, que essas eu consegui algumas delas melhorar, né? Eu também tinha as minhas frustrações com os meus antigos gestores, né? E eu consegui aprimorar isso, né? Na minha equipe, né? Uma das coisas assim, que eu percebo muito, as pessoas querem ser ouvidas, né? As pessoas querem ter voz,
as pessoas querem receber feedbacks. Sim. Né? Então, isso eu trago muito, assim, para minha equipe. A gente faz pelo menos 3 feedbacks formais durante o ano, e mais as conversas que vêm acontecendo, assim, senta aqui, vamos trocar uma ideia? O que tá legal, não tá? Faz sentido, não faz? E sempre sendo bem objetiva, não adianta tu falar entre linhas, a tua equipe não vai estar entendendo se tu fizer toda uma volta e não ser objetiva. Se eu preciso falar que essa xícara tem que ser assim, é isso que eu tenho que falar, não adianta eu querer fazer todo um redemoinho para não deixar entre linhas, tem que ser objetivo. É mais fácil para eles, é mais fácil para mim. Então são pequenas coisinhas que a gente vai trazendo, vai aprimorando também, trocando ideias com outros gestores e vai fazendo com que a gente evolua também como gestora, como pessoa. E é gratificante, né, fazer isso, poder mudar a vida deles. Hoje eles perceberam que essa evolução aconteceu. A gente saiu de posições bem ruins lá atrás, né, da nossa agência, para hoje estar sendo destaque, né, em crédito, em seguros. E é isso que me move, assim, eu quero ver meu nome lá em cima, eu quero, não em tudo, né, eu falo lá para minha equipe, né, a gente não pode ser bom em tudo, mas em algumas coisas a gente tem que estar lá no topo, e é isso que a gente busca todos os dias no nosso atendimento, no nosso trabalho, e dá certo, vem dando certo. Eu acredito, assim, essa parte do feedback que tu falou, eu acredito que agrega muito para a equipe em si, quanto para ti também, né? Porque é que nem aquela frase que diz, o óbvio sim, precisa ser falado, porque o óbvio para mim pode ser que para ti não seja. Exato. Então, eu acredito que isso é muito legal, porque a gente tá ali, né? Tu tá trabalhando, tu não sabe o que o teu... Eu, no caso, como eu não sou gestora, né? Tu não sabe o que o teu gestor tá achando do teu trabalho, e tu também não tem, tu como gestora, não sabe se o teu funcionário tá ali, tá gostando, o que pode melhorar, né? Acredito que esses feedbacks, assim, são muito legais, e onde agregam um pouco para cada um, né? Acredito que, por ser gestora, tem algumas pressões, né? Tem. Como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com essa pressão, essas metas, com a liderança? Como é que tu faz, assim, pra lidar com tudo isso? Algumas noites sem dormir, né? Eu falo, se eu tivesse que ser recompensada pelas horas que eu fico em casa pensando, né? Porque eu trabalho muito, eu tenho, assim, de tomar banho e começar a vir ideias do que eu posso estar fazendo diferente. E a pressão, ela vem dos dois lados. O gestor, acho que é uma das funções mais complexas e sensíveis que tem, né? Porque vem a pressão de baixo e vem a pressão de cima. Se eu passar a mesma pressão que eu recebo de cima para baixo, nossa, o pessoal surta, né? E se eu usar todas as bengalas que eu também venho de baixo para cima, isso vai refletir no meu nome para os meus gestores, né? Sim. Então, é um desafio grande, assim, não tem uma receita de bolo, né? Mas semana escutava até um podcast do Joel J, adoro ele, né? E ele trouxe uma frase que a equipe, apesar de a gente ter um clima muito bacana hoje na nossa agência, a equipe, ela não é a minha família. A Cressol, ela não é a minha família. Eu tenho familiares, são pessoas que estão impostas na nossa vida, né? Teu pai, tua mãe, são pessoas que a gente não pode escolher, estão ali, a gente tem que vai amar eles, mas são pessoas que estão ali pela situação da vida, né? E a nossa equipe, a gente tem que montar eles, né? Se não tá legal um profissional, se ele não tá entregando com o que eu preciso, se não tá jogando junto, se não tá remando pro mesmo lado, vai sobrecarregar o colega do lado. E não é isso que eu quero. Eu preciso todos no mesmo ritmo, na mesma batida. Claro que eu não posso estar cobrando o meu jovem aprendiz, que começou há 6 meses atrás, com um gestor de carteira que está há 4, 5 anos trabalhando. Mas o jovem aprendiz precisa entender que a cultura da nossa agência é fechar as metas e entregar os nossos objetivos. Se a gente não fez, e a agência do lado fez, né? Por que a gente não fez? Alguma coisa a gente deixou de fazer, né? Então, é desafiador, assim, eu trabalho muito com ações, com movimentos que a gente faz. No início do mês, a gente tem uma reunião para definir o que a gente vai fazer de movimentos, de estratégias dentro do mês.
E aí, dentro disso, toda semana a gente faz reuniões, alinhamentos mais rápidos, né? Tá, essa semana vai ser isso, isso, isso. Combinados. E aí eu preciso deixar a equipe trabalhar. Se eu ficar todo dia com o chicotinho ali, também não funciona, né? Então a gente tem os combinados de segunda-feira. Algumas reuniões são... Eu sempre gosto de diversificar também essas reuniões. Elas nunca são iguais, né? Eventualmente eu faço reuniões mais com o time da PF, às vezes com o time da PF, da PJ, só para trazer também PF, pessoa física, atendimento pessoa física, PJ, pessoa jurídica, né? Quem atende as empresas. Então isso a gente vai diversificando e a equipe também vai amadurecendo com isso. Eles vão trazendo ideias do que pode ser feito, se eles acham que faz sentido, se não faz. Então tem que dar essa liberdade para eles também trazerem opiniões, porque uma cabeça pensando não vai ser tão boa quanto todo o meu time trabalhando e pensando junto comigo, né? O que te inspira no teu trabalho? No meu trabalho, ser melhor do que eu era ontem, né? Me satisfaz muito, assim, eu ver da onde a gente saiu e aonde a gente está, né? Estar no topo, estar entre os melhores. Esses dias um amigo me corrigiu, né? Não é o sangue no olho, né? É o brilho no olho, para não ser tão agressivo, né? Só um pouco mais leve? Só um pouco mais leve. Então é isso que me faz trabalhar, é um dos meus propósitos, ser melhor. Não melhor que os outros, mas melhor do que a gente mesmo, me desafiar. Porque vai chegar um ponto que hoje eu já sinto assim, nossa, eu já preciso de alguma coisa mais difícil, sabe? Eu já consegui isso aqui, e agora, né? Vamos pro próximo nível, né? A gente precisa estar evoluindo, vocês aqui com o negócio de vocês também. Cara, se vocês ficarem parados no tempo, fazendo sempre da mesma forma, que graça que tem, não faz sentido, né? Pequenas vivências que a gente tem fora, o quanto que agrega isso, né? Quantas pessoas que passaram aqui por ti e que tu tá aprendendo alguma coisinha, tu pega de cada um, né? Eu tenho várias pessoas que dentro da minha trajetória eu olho assim, nossa, aquela pessoa, sabe quando brilha assim, de tu ver eu quero ser um pouquinho que nem ela. E eu venho trazendo para essas pessoas o quanto que eu admiro elas, e elas sabem se elas vierem assistir, elas vão saber que eu gosto de falar para elas, porque muitas vezes elas, com papel de liderança, também não são tão elogiadas e não recebem não sabem que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas, né, mulheres, né, eu faço parte de alguns núcleos aqui em Teutônia, e eu falo, né, olha, tu é uma pessoa que quando eu cheguei aqui em Teutônia, eu já logo te admirei, e um pouquinho de ti eu vou pegando, né? Ou seja, na postura, na forma de falar, às vezes na forma mais firme de falar, que tem que estar sempre se reinventando, né? Sim, e a gente tem, assim, essa convivência com outras mulheres, que nem tu falou ali. Eu no podcast, sim, cada uma, podem ter certeza, mulherada, que cada uma de vocês que foi entrevistada, eu levei alguma coisa, assim, de aprendizado. O que traz, assim, nessa pressão que tu vive? A gente sabe que a gente é mulher, a gente é mãe, como tu comentaste, né? Mãe, mulher, liderança, dona de casa, tudo. O que te traz leveza na rotina? Tem uma rotina, não tem uma rotina? O que tu te traz, assim? Porque acredita assim, ó, eu aprendi, né? Eu aprendi com o tempo que eu preciso, sim, e que eu mereço, sim, ter um tempo pra mim. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho meu trabalho, né? Mas eu preciso ter um tempo pra mim. O que te faz, assim, o que te traz leveza, o que tu gosta de fazer? O que a Simone faz pra ela? Sim. Quando a gente vira mãe e esposa, a gente não tem mais muito tempo com a casa livre, né? Eu não sei como é que é a tua rotina, mas é difícil eu ter a casa só pra mim. Então até talvez constrangedor falar isso, tá? Fica entre nós. Mas as férias, a maioria das mães pega com as crianças para ficar com as crianças em casa. Pelo menos uma das férias que eu tiro não é com a minha filha. Não. Eu só quero ficar em casa, limpar a casa, botar uma música alta e é isso, tá? Eu não te julgo, tu sabe por quê? Porque assim,
nas minhas folgas nas quintas-feiras, tá? De manhã o Rogel tá em casa, né? Eu tenho um filho de 9 anos. E de tarde, então, o Jason tá aqui no Clique. E eu só estou em casa existindo, amiga. É que nem a Daiane disse. Eu amo ser mãe. Mas Sim. eu também amo ser eu, né? Tipo, ela disse... Exato. Eu amo meus filhos. Mas ela disse, eu odeio ser mãe o tempo inteiro. Exato. Não digo odeio, né? É uma palavra muito forte. Mas a gente precisa, assim, desse momento. Então eu não te julgo, porque eu também gosto de ter a casa O meu esposo, ele também, por ser agente penitenciário, ele 2, 3 vezes no mês ele faz plantão, né? Então, ele também, né? Não me julgue, por favor, Anderson. Mas são os dias, assim, do mês que eu dou graças a Deus, né? Porque ele não vem pra casa, eu faço minha filha dormir cedo, ela dorme entre 8h30, 9 horas. E aí eu tenho a casa só pra mim. Eu tenho a casa só pra mim e é diferente, né? São pequenos momentos que a gente dá mais valor. E quem não tem filhos, quem não tem marido, aproveita isso, né? A gente só dá valor depois que... Não é que perde, né? Mas é tão legal ficar sozinha consigo mesma também, né? Hoje eu vejo, às vezes, pessoas que são muito carentes, né? E é tão legal de ficar com a gente mesma, fazendo uma coisa que a gente gosta, sozinha. Agora eu vejo algumas pessoas postando indo viajar sozinhas, que sensacional tu poder fazer isso, né? Mas também a gente gosta de viajar com a nossa família, jamais eu acho que eu faria isso, viajar totalmente sozinha, né? Mas é gostoso, assim. Não é a questão da gente não... Mulheres, não é a questão da gente não querer estar com a família, não querer estar com o filho e nem com o marido, tá? Eu levei um tempo também pra entender, porque eu sempre digo assim, o Jason tem o jeito dele, e o jeito dele desacelerar e tirar, dar aquele vazio na mente é na academia. E ele dizia assim pra mim, vai na academia. Não, o meu jeito, eu tive que... Claro, eu fiz terapia, né, um tempo, então eu descobri que, pra mim, eu ficar sozinha é o meu jeito de trazer leveza. Conectar. Tipo assim, o que tu faz quando fica sozinho? Gente, eu não faço nada. Eu simplesmente, eu tô olhando vídeo, eu tô olhando TV, eu tô vegetando ali, né? A gente precisa disso, Isso! Né? Então, tipo assim, eu super te entendo. E faz parte, né? Tu comentou antes de leveza, né? Um outro desafio que eu enfrentei e demorei um pouquinho para achar o equilíbrio, vamos dizer assim. Eu adoro participar de eventos. Meu esposo fala, Simone, se tu pudesse, tu ia estar todo dia num evento. Eu falei, sim, eu adoro. É um jantar, é um almoço, é festa disso, é evento daquilo, eu adoro participar. Feira, nossa, feira, eu adoro participar de feira, né? A Cressol tem, então, ano que vem tem a festa de maio, eu adoro participar, adoro. Mas aí, se a Simone se doa 100% no trabalho, fica faltando em casa, né? E aí esse equilíbrio também demorou um pouquinho para encontrar. Então, hoje eu não participo mais de tudo, apesar de querer, meu coração tá querendo ir para lá, né? Fazer um agito, ter um agito. Aí eu me contenho e vejo quais que são as prioridades, o que faz mais sentido. Faz sentido eu estar aqui ou não faz? Ou posso estar mandando alguém no meu lugar? Então, foi um desafio, assim. E agradecer também ao meu esposo pela paciência, porque nesse início até de trajetória dentro da Cressol eu tive que me doar muito, né? Era muito difícil, assim, eu não ter um final de semana que tinha alguma coisa, alguma festa de comunidade para participar. Levo minha filha hoje, nas que eu posso, levo eles muito juntos, mas dei uma desacelerada para buscar o equilíbrio, né, justamente. Sim. Porque de que adianta eu ter toda uma realização profissional, mas em casa as coisas também não estarem acontecendo bem. A minha filha, ela é pequena, ela não vai voltar a ser pequena, né? Agora, perdendo os primeiros dentinhos, já são fases tão gostosas, né? E passa tão rápido, né? Então já tá com 9, né? O meu tá com 9. Todo dia uma novidade, né? Todo dia uma novidade. Eles querem acompanhar tudo e a gente às vezes não consegue acompanhar eles, né? Tu sabe que uma coisa assim que eu me cobro um pouco, nem é do agora, é de quando ele era pequenininho, sabe?
que ele foi na creche desde pequeno, desde bebê, e eu não acompanhei ele começar o processo de caminhar. Isso eu perdi. Ele aprendeu a caminhar na creche. Então, isso ali pra mim, eu me cobro hoje, Marcou. né? Foi uma coisa que me marcou, assim. Conta um pouquinho pra nós alguma coisa que poucas pessoas sabem. Ai, meu Deus do céu, poucas pessoas sabem. É algo de ti, assim, que poucas pessoas sabem. Ou que tu gosta, ou que te marcou. Nossa, algo agora assim. tu me pegou surpresa. Poucas pessoas sabem. Nossa, pergunta difícil agora. Eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida. Eu acho que é uma das coisas assim que eu me reinventei muito agora, vindo me desafiando mais. Mas eu de casa, assim, ó, eu sou muito tímida, muito tímida. E o Jason sabe, né? Tá aqui assistindo a gente. Eu toda vez que ele ia lá na agência para falar comigo, me batia um nervoso. E hoje tá sendo até, por incrível, tá sendo bem leve, né? Conversar contigo. Mas eu tenho uma timidez muito grande, uma insegurança muito grande. E são crenças, né, que a gente tem. Hoje com terapia também, a gente vem entendendo algumas coisas, o porquê que a gente tem isso. Junto com esse conhecimento que a gente vai adquirindo, trabalhar para que eu consiga trabalhar isso já com a minha equipe também, entender as limitações deles, por que cada um tem uma crença. Tudo que tu crê que tu é assim, tem algum motivo. Talvez tu estar reforçando isso vai cada vez piorando essa situação. Então hoje eu venho trabalhando muito essa parte da timidez, de tentar me desafiar um pouquinho mais, e acho que vem dando certo, assim, pelo menos venho camuflando muito bem. É porque eu não imaginei que tu fosse Sim. tímida. Se tu pudesse dar um conselho pra Simone do início da carreira, qual seria? Nossa, eu teria tantas coisas, né? Eu acho que a timidez, né, voltando aqui, me travou em muitas coisas. Timidez junto com a insegurança, sabe? De achar que eu não posso, de que não é pra mim, de que falta muito. Eu acho que esse é um dos principais, assim, conselhos que eu me daria. Eu tenho pessoas hoje que acreditam muito mais em mim, que falavam, nossa, Simone, como tu conseguiu fazer tudo isso? E eu fico assim, nossa, mas nem foi tanto assim, não é tão grande o que eu fiz, sabe? As pessoas de fora às vezes acreditam mais do que eu mesma no meu potencial. Então, dica aí para as mulheres que estão pensando em empreender, que estão pensando em trocar de trabalho, que não estão felizes em alguma situação, só tenham coragem, tenham mais coragem. O que faz de diferente a Simone de hoje de colegas que estão às vezes 10 anos, 10, 15 anos na mesma função, que sabem muito mais que eu? Eu não sei mais que ninguém, eu não tenho uma experiência gigantesca, mas eu tive coragem. Quando eu fiz essa minha virada de chave, eu tive coragem. Então tenho coragem que as coisas vão mudar. A gente precisa ter uma reação diferente para o universo para que ele nos traga coisas novas. Então, aproveitando o gancho já, te agradeço e peço para te deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. Uma mensagem para elas que tu queira assim deixar, que elas podem mesmo, né? Que nem tu disse ali, se desafiar. E é isso. Mulherada, vamos lá. Conversem com pessoas de fora. Troquem ideias. Saiam da bolha de vocês. Isso com certeza vai fazer uma diferença gigantesca. E só que saibam com quem conversar. Não saiam falando para todos e sobre tudo para todos, né? Se busquem por pessoas que vocês admiram, né? Que vocês confiam, para trazer um pouquinho da trajetória de vocês e pedir opiniões. Façam terapia, né? Com certeza isso também não é bobagem, não é frescura. A minha terapeuta, ela me fala algumas verdades. Dói às vezes, dói, né? Mas busquem coisas novas, saiam da bolha de vocês, que com certeza tem um mundo muito grande lá fora que a gente nem sabe que existe. Então, Simone, muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Espero que tu tenha gostado.
Então, mulherada, esse foi, pra fechar, tá, esse ano, o último episódio de 2025 do Elas do Vale. Muito obrigada a todos, a todas que assistiram até aqui. Obrigada de coração. E ano que vem, estamos aí novamente, né? Não vou dizer o dia, né? Vou dar uma parada, né? Uma descansada, mas estamos de volta ano que vem. Muito, muito obrigada. Obrigada a todas que participaram do Elas no Vale até aqui. Muito obrigada. E espero que cada episódio tenha trazido um pouquinho de cada uma e que tenha agregado algo na vida de cada uma. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Simone. Obrigada, meninas. Até mais. Elas do Vale, o programa onde toda mulher pode ir. Elas do Vale, o brilho da nossa região. Elas do Vale, informação com coração.